Oi, gente, bom dia! Olá, amigos, bom dia. O fornecimento de água em Vila Velha deve ser normalizado ainda hoje. Desde ontem, o abastecimento foi prejudicado em 72 bairros devido ao rompimento de uma adutora em Cobilândia. A gente está acompanhando essa situação, caótica para os moradores de Vila Velha. Faltou água em várias casas e também em pelo menos 4 escolas do município. Então vamos lá para fora, direto para Cobilândia, onde está o repórter Matheus Andreata. Matheus, como é que está a situação por aí, os trabalhos para resolver esse problema? Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George e amigos do TN. Pois é, a gente está acompanhando aqui esses transtornos desde ontem, por conta do rompimento dessa adutora, que é responsável aí por fornecer água para todos os bairros de Vila Velha. Vários bairros, várias casas estiveram prejudicadas, escolas também. As famílias, infelizmente, tiveram que economizar água por onde dava, não tinha jeito, tinha que economizar ontem, porque aí a situação estava bem escassa. Só para deixar claro para o pessoal de casa, vou pedir para o Bruno mostrar aqui, toda essa movimentação que vocês estão vendo aqui, não é dessa obra da Cesan, é de uma obra da estação de bombeamento de Cobilândia. Então, só para deixar claro para o pessoal de casa, a situação da Cesan já foi resolvida ontem à noite mesmo, de acordo com eles, Tá voltando a água aos poucos. Eu até estive aqui mais cedo hoje no bairro, conversei com alguns moradores sobre essa situação para saber, como é que estava, se eles estavam recebendo água direitinho em casa, como é que estava essa questão aí. E tudo isso você vai ver agora na reportagem que eu preparei. A dona Bernardina está com água em casa, mas ficou com muito medo de ter a residência inundada. Quando rompeu ali, eles não avisaram ninguém. Eu fui saber para os terceiros que ligou para mim, cuidado que a água está chegando. Mas só que ela não chegou, mas eles deviam ter avisado, porque lá em casa eu tenho um senhor doente. Na casa da Cleusa, as roupas já estão até no varal. Vasilha já está lavada, roupa já está lavada, já está no varal, ó. Já está tudo certo. Pode que possa acontecer um imprevisto que eles possam desligar, porque estão fazendo manutenção, os buracos estão abertos ainda, Mas não tem falta de água, não. Ontem à noite, a equipe da Cesan trabalhava no local onde rompeu a adutora responsável por abastecer a cidade de Vila Velha. De acordo com a Cesan, o rompimento foi causado pelo excesso de água trazido pela chuva. Uma tubulação que tinha capacidade para 500 milímetros estava passando 1.200 litros de água por segundo. Mas, de acordo com os moradores, depois das obras feitas ontem à noite, o fornecimento de água aqui na região está normalizado. Em nota, a Cesan diz que as intervenções realizadas pelas equipes de engenharia e de manutenção foram concluídas, permitindo a retomada do abastecimento de forma gradativa. A expectativa é que o sistema de abastecimento de água volte a operar 100% a partir das 10 horas da noite de hoje. Assim a gente espera, Pois é, gente, então vale reforçar a recomendação aí da Cesan, que pelo menos por enquanto, para tentar economizar um pouquinho de água, porque pode demorar em torno aí de 24 horas para voltar ao normal 100% em todos os bairros. Então, se você aí, dona de casa, está identificando, a gente recebeu até algumas reclamações que em alguns lugares a água estava chegando um pouco amarelada, outros lugares um pouco mais barrenta. Então, se você aí, dona de casa, identificou esse problema, você pode ligar lá para o número 115 para ver o que está acontecendo. E mais uma vez vale reforçar que toda essa movimentação que vocês estão vendo aqui no fundo é da obra da estação de bombeamento aqui da região de Cobilândia, porque já é uma região que os moradores estão acostumados, todo ano por aqui alaga, então eles estão aí tentando fazer essa estação de bombeamento para ver se melhora essa situação por aqui. De acordo com a Cesan, o retorno 100% das águas normais em casa deve voltar até hoje à noite por volta de 10 horas. Assim a gente espera, Bruna, George. Porque não dá, para ficar tanto tempo assim sem água. Fazer o seguinte, você que é morador de Vila Velha, se ainda não voltou água na sua casa, faz um vídeo, manda pra gente, que a gente mostra aqui, vamos saber como é que tá a situação. Em muitas casas hoje de manhã, a água estava chegando muito barrenta, era impossível usar aquela água ali para qualquer coisa. Também. Na minha casa, inclusive, hoje de manhã, a água estava assim, extremamente amarelada, Tivemos que usar a reserva da caixa. Então, 997-92-2530, 997-92-2530, registra aí pra gente o que está acontecendo aí na sua casa em Vila Velha, que a gente mostra aqui, combinado?
Vamos seguir, gente? Obrigada, Matheus, pelas informações. Vamos para as notícias policiais agora, porque 2 vizinhos foram executados na Serra. Eles estavam de moto e foram atingidos por vários tiros no bairro Vista da Serra. A tranquilidade da rua Ecoporanga, em Vista da Serra, na Serra, foi quebrada ontem por volta das 9 horas da noite, com um duplo assassinato. 2 homens foram mortos no meio da rua. Eles estavam de moto e retornavam para casa. Ambos são vizinhos. Eles voltavam do ponto final quando foram perseguidos e mortos com vários disparos. Tiros que atingiram algumas casas e portões. As vítimas são Wanderson Carlos Lírio, de 27 anos de idade, e Wanderson Iago da Silva Paixão, de 17. De acordo com a informação da polícia, o Wanderson Iago chegou na casa do vizinho Wanderson Lírio e o chamou para trazer aqui no final da rua, no ponto final da rua Ecoporanga, onde, de acordo com as informações ainda da polícia, teria uma boca de fumo. Depois de saírem de lá, eles vieram aqui pela rua e teriam sido perseguidos. Mas quando chegaram aqui, vários disparos foram efetuados. Wanderson Lírio caiu com a moto do lado da calçada. Wanderson Iago acabou caindo aqui no meio da rua, teria tentado fugir. Mas os 2 não conseguiram, morreram com vários disparos. Como vocês podem ver, aqui na rua é cheia de residências. As pessoas, apesar de ter sido cedo, entre 8h30 e 9 horas, só ouviram os tiros, mas ninguém viu nada. O SAMU chegou a ser chamado para o socorro, mas não teve jeito. Os 2 não resistiram aos ferimentos. Com Wanderson Carlos Lírio, a perícia achou uma bucha de maconha no bolso. Mas a polícia suspeita que a bronca fosse com Wanderson Iago, pois há informações que já teve passagens por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas. Wanderson Lírio teria sido vítima por ter dado carona ao suposto alvo. Ele deixa uma mulher grávida de 2 meses. Agora, o caso será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra, que vai buscar saber o que aconteceu no ponto final que levou à morte dos 2. A Suzy Faria, que tem mais detalhes para a gente sobre esse crime e também um assassinato que aconteceu na Ilha do Príncipe. Pois é, mas primeiro, né, Suzy, você vai falar sobre esse duplo homicídio, porque tem novidade aí, né? Inclusive eu tenho que fazer uma correção, George e Bruna. O Wanderson Iago não tem 17 anos, e sim 19. Ele era entregador. O xará dele, o Wanderson Carlos, trabalhava numa empresa de terraplanagem que está fazendo obras ali no aeroporto. A polícia já começou a investigar este caso, principalmente porque quer descobrir o que aconteceu para motivar a morte dos 2. O que teria acontecido no ponto final aí do bairro, né, para que essa dupla tivesse perseguido, né, fosse perseguida e morta com vários disparos. A polícia acredita que a bronca maior teria sido com o Wanderson Iago, que já tem algumas passagens por tráfico, enquanto que Wanderson Carlos não. Ele não teria problema algum. Mas tudo isso agora está sob a investigação da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. O delegado Rodrigo Sandimori já está em campo fazendo a investigação e logo, logo a gente vai ter mais informações sobre esse caso. George, Bruna. Suzy, você também tem informações sobre um assassinato na Ilha do Príncipe, né? A polícia também foi chamada depois desse assassinato. O que aconteceu ali? Olha, o fato teria acontecido por volta das 11 horas da noite, quando um carro parou ali no pé do morro da Ilha do Príncipe. 5 pessoas teriam subido a pé e no meio do caminho encontraram com a vítima. Assim que localizaram essa pessoa, chamada Leonardo, mas também conhecida como Bracinho, eles começaram a atirar e efetuaram vários disparos. A polícia encontrou pelo menos calibre de 2 armas ali naquele local. A companheira da vítima, que tem 22 anos de idade, contou que naquela noite ela e Leonardo estariam voltando para Minas Gerais. Mas os 2 acabaram perdendo o ônibus e retornaram para a Ilha do Príncipe. Ela não estava com ele na hora, ela está grávida de 2 meses. E Leonardo acabou sendo pego. A suspeita é que tenham voltado os ataques promovidos por gangues rivais. E essa gangue seria lá do Alagoano, mas isso ainda está na esfera aí da suspeita, da hipótese.
E o que a gente se preocupa é que tem muita gente de bem ali na Ilha do Príncipe que vai voltar a sofrer com isso, não é, George e Bruna? Eles vão voltar a viver o que a gente relatou muito no ano passado, de vários crimes, vários ataques que aconteceram ali naquela região. Bruna? A polícia tem que investigar, né? O que não dá é para os moradores ficarem aí no meio dessa confusão, desse fogo cruzado. Ô Suzy, agora em Guarapari, um homem foi agredido por populares, ele ficou com feridas aí de facão. O que aconteceu? Foi uma briga que aconteceu dentro de uma padaria lá em Guarapari chamada Tio Sam. Esse homem, identificado como Valdecir Luiz, estaria no local, teria discutido com o dono da padaria, acabou pegando o machado que estava na mão dele e desferiu um golpe que acertou o pescoço desse senhor que é dono da padaria, que tem 60 e poucos anos de idade. Esse homem saiu de dentro do estabelecimento pedindo socorro, um outro tentou ajudar, teve a mão cortada porque tentou tirar o machado da mão do agressor, do seu Valdecir Luiz, e ele fugiu. Só que os familiares do dono da padaria e algumas pessoas, ou vizinhos, amigos que estavam ali na rua, saíram correndo atrás dele e conseguiram alcançá-lo. Sorte desse senhor é que a polícia chegou em tempo de evitar que ele fosse linchado ali no local. As pessoas ficaram extremamente revoltadas, até porque durante a indignação de uma pessoa que filma toda a cena, ela chega a comentar que o Valdecir já teria tentado matar uma mulher a faca usada há cerca de 4 anos. Tinha fugido do local, tinha sido expulso dali. E agora que volta, já pratica essa nova agressão, esse novo crime, dando uma machadada no pescoço da pessoa que é a dona da padaria aí de Guarapari. Isso é um absurdo. Ainda não conseguimos descobrir como está o estado de saúde dessa pessoa aí, dessa vítima que foi atingida por ele, mas Valdecir já está na cadeia. Tá certo, Suzy, quanta violência, né? Eu tinha falado facão, foi um pouco pior, foi com um machado, né? Que absurdo. Obrigada pelas informações e até daqui a pouquinho, tá, Suzy, que tem mais assunto pra gente conversar. Olha só, gente, a Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu um menor com mais de R$ 1.500 em mercadorias furtadas. Ele disse que levou os produtos de várias lojas de um shopping e que essa não foi a primeira vez que ele cometeu esse mesmo crime. Era por volta de 6 horas da tarde, quando o menor de 16 anos tentou furtar uma loja de roupas em um shopping de Vila Velha. Dentro da sacola, foram recuperados mais de R$ 1.500 em roupas. Entre shorts, camisas, masculinas e femininas. Segundo ele, fala que tem criança pequena, que ele ia vender o material, né? E acho que ele seria poder utilizar dentro de casa mesmo. O rapaz já seria um velho conhecido dos lojistas. Inclusive, ele já teria tentado furtar outras 2 vezes esta mesma loja. Nas outras vezes, os responsáveis deixaram passar, mas agora eles resolveram representar contra o menor. Tem 2 passagens por estabelecimento comercial, um por furto em residência, outro por furto em via pública. Então, com essa aqui agora já é a 3ª em estabelecimento comercial. Ainda no shopping, o rapaz tentou fugir 2 vezes. E a audácia foi tão grande que ele chegou a ameaçar o gerente da equipe de segurança. Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha estava na região fazendo patrulhamento, quando percebeu a movimentação e entrou no estabelecimento para atender a ocorrência. Ele chegou a ameaçar parece que o gerente responsável pela equipe de segurança lá. Falou assim, o senhor está sendo observado, você não esquece de mim não, que eu já marquei seu rosto. E a ousadia não parou por aí. O menor que estava aguardando aqui na viatura da Guarda Municipal chegou a tirar a algema de uma das mãos. E com a outra, ele tentou abrir a porta para fugir. Mas, por sorte, um dos agentes viu toda a ação e impediu que ele fugisse. Chegando aqui, estava começando a fazer a confecção do boletim de ocorrência. Aí foi até notado por uma das pessoas aqui que esse indivíduo conseguiu tirar o algema de um dos braços e já ia tentar fugir aqui do local. Aí nesse momento aí até o PC que está aqui junto com a gente aqui,
junto com a gente, levou lá para dentro da dependência para garantir que ele não fugisse mais. Ele tentou fugir da nossa viatura. De acordo com os agentes da Guarda Municipal, o adolescente seria de Inhanguetá, em Vitória, e contra ele já havia passagem por furtos em lojas, em via pública e residência. Um caso de reincidência, mas que por conta da idade, logo é colocado em liberdade. Por ser menor, na situação dessa aqui, vai acabar depois só fazendo um TC mesmo ali, e mais tarde vai estar sendo liberado. E voltar a cometer de novo esse crime. A gente está praticamente enxugando o gelo, que a gente faz a apreensão, faz a condução, é feito o boletim de ocorrência, mas a lei dá essas brechas para tanto para o menor quanto o maior, né? Conseguir depois sair aí e cometer de novo esse mesmo crime. Difícil, né? E ele já está na rua de novo, tá? De acordo com a Polícia Civil, o adolescente de 16 anos assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por ameaça e furto. Ele foi reintegrado à família após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado. Olha só esse crime, gente. Um bandido assaltou uma mercearia e ainda teve a cara de pau de mandar pegar o celular que estava na mão de uma criança. Covardia, né? A gente vai falar também do caso de um casal que era acusado de matar o filho de 5 anos e foi inocentado pela justiça. Eles dizem que foram coagidos pela polícia. Assunto para a repórter Vanessa Calmon, que está ao vivo aqui com a gente agora. Vanessa, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, George, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, depois de serem inocentados, né, os pais de Arthur Moura Silva, de 5 anos, que ficou comprovado, né, que o menino morreu de meningite, a Luane Monique da Silva e também o Adenildo Souza da Silva, eles alegam que foram coagidos pela Polícia Civil para confessarem o crime. Inclusive, o pai diz que em uma das vezes, né, em que ele deu depoimento à Polícia Civil, ele afirmou que ele era inocente, mas que ele foi obrigado a dizer que teria matado o próprio filho. O casal ficou preso por 3 anos. Eles foram detidos logo após a morte do menino, que aconteceu em agosto de 2018. Ele chegou ao hospital com manchas roxas pelo corpo, horas depois ele faleceu. Essas manchas pelo corpo seriam já, de fato, da doença da meningite. O casal, então, foi inocentado durante um júri popular. O Ministério Público, que antes tinha oferecido a denúncia à Justiça, dizendo que o casal responderia pelos crimes de homicídio, tortura e agressão, mudou a visão sobre o caso. A Polícia Civil falou sobre essas acusações dos pais da criança de que teriam sido coagidos, né, pela Polícia Civil durante as investigações, e o delegado-chefe da Polícia Civil, Dr. José Darcy Arruda, falou sobre o caso. Vamos ouvir o que ele disse. O inquérito policial é uma peça inquisitiva, onde o delegado busca as provas, o delegado junta laudos, ouve testemunhas. E o que mais me chamou a atenção é que o delegado de polícia, ele indiciou o pai e a mãe por tortura seguida de morte. O que foi colhido no inquérito policial é que o pai agredia a criança, a princípio agredia a criança. O Ministério Público, que entendeu diferente, o Ministério Público que entendeu por homicídio, denuncia por homicídio e faz toda a instrução criminal, quer dizer, tudo que é feito no inquérito policial é revisto pelo Ministério Público, é revisto pelo Poder Judiciário, é revisto pelo advogado, nós chamamos de ação penal. Então, esses erros, se houve erro ou se houve engano, deveria ter sido visto ali naquele momento, não deixar chegar até o tribunal do júri. Os dois foram ao tribunal do júri porque o Ministério Público levou eles às barras da justiça no tribunal do júri. Então, sinceramente, eu acho que é muito injusto colocar tão somente a culpa na Polícia Civil. Se houve erro e se houve engano, né, devemos dividir essas culpas. Não só a Polícia Civil será responsabilizada por esses erros. Bom, o caso vai ser levado à Corregedoria, então, da Polícia Civil, e nós procuramos o Ministério Público por 2 vezes, mas até o momento não tivemos resposta. Volto com vocês aí no estúdio. Vanessa, vamos falar agora de um caso de um assalto numa mercearia que, além de levar o dinheiro do local, o bandido ainda pediu para pegar o celular das mãos de uma criança que estava vendo um desenho, jogando um joguinho ali. Aonde foi esse crime, Vanessa?
Exatamente, Jorge. Esse crime foi no bairro Rio Branco, em Cariacica. Aconteceu ontem à noite em uma mercearia. Esse assaltante ele chega de moto, nós temos as imagens, ainda de capacete. Ele vai até uma janelinha ali que a moça deixou aberta da mercearia e ali ele pede primeiro um produto, né? Ele pede um refrigerante. E aí, enquanto a mulher está trazendo o refrigerante, quando ela chega no caixa, esse bandido já mostra a arma e anuncia o assalto. A gente consegue ver que tem uma criança sentada numa mesinha ali, ela está de costas, não está vendo nada do que está acontecendo, mas o bandido pede o celular da criança. E aí a mulher vai até essa criança, ela é mãe dessa criança, ela tira o celular da mão da criança e entrega para o criminoso, que foge na mesma moto em que ele chegou. A menina, inclusive, fica sem entender nada, ela olha para trás, mas ela não entende o que está acontecendo. E aí, nesse momento, então, a mãe também sai de cena e ali, desesperada, ela foi procurar por ajuda, gente. Então, esse crime aconteceu lá no bairro Rio Branco, em Cariacica. A polícia pede ajuda da população, até o momento ninguém foi preso, mas se você tiver alguma informação sobre esse criminoso aí que está aparecendo nas imagens, é só você ligar para o Disque Denúncia 181. Audacioso, né, Jorge? E que chama a atenção, né, Jorge, Vanessa, que a gente observa ali nas imagens, é que é só realmente uma janelinha que está aberta e ainda com grade, o portão de ferro está todo fechado, acredito já que provavelmente para evitar esse tipo de situação. Mas aí não tem jeito, né? Não tem grade que proteja, né? Com certeza, né? E o medo que tem, né? Um bandido armado apontando ali a arma, não tem condição mesmo. Vanessa, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com 2 incêndios a carros na Grande Vitória, hein? Confusão, tá bom? Olha, porque agora a gente sai de Cariacica e fala da ação de criminosos em Vila Velha. Os bandidos arrombaram uma loja e fizeram a limpa, Bruna. O proprietário investiu uma grana em segurança, mas mesmo assim, teve jeito não. Reparem nessas imagens. Elas mostram o momento que os criminosos conseguem acesso à empresa. Eles ainda tentam retirar as câmeras do local, mas desistem. Já no interior do estabelecimento, eles começam a fazer a limpa. O assalto aconteceu por volta das 2 horas da madrugada desta quarta-feira. E os bandidos foram audaciosos, pois mesmo as câmeras de vídeo monitoramento presentes na empresa não inibiram a ação criminosa. O proprietário da empresa, que prefere não se identificar, disse que foi a polícia que o comunicou sobre o furto. Meu alarme disparou e o meu sistema interno de câmeras fez todo o registro de filmagem. Só que quem fez contato comigo foi a polícia. Alguém ligou para a polícia porque eles fizeram barulho para entrar na hora do arrombamento. Aí quando eu cheguei lá, a polícia já tinha retornado para a delegacia. Ele afirma que para tentar proteger seu patrimônio, investiu cerca de R$10 mil no sistema de segurança. A gente fez uma mudança há 2 anos atrás e eu investi R$10 mil em segurança. Dificultou o acesso, né? Ao chegar no local, a polícia identificou 2 homens próximo ao estabelecimento. Um deles carregava uma TV e o outro um aparelho celular. Com eles, a polícia encontrou também o material utilizado para arrombar o local, uma faca, R$11 em espécie e 3 cadeados danificados. Foram detidos Wesley de Jesus Kosvoski e Eduardo Rodrigues Dias. O caso, juntamente com o material, foram entregues na Delegacia Regional de Vila Velha. O empresário afirma que a região está abandonada e faz um apelo. O centro de Vila Velha está abandonado, né? O governador aumentou o contingente de policiais, mas à noite a gente não vê, de dia a gente não vê. A polícia tem que andar de bicicleta, a cavalo, tem que andar nas ruas paralelas. E a gente não vê, só vê nas principais. É preciso reforçar aí a segurança, né? A Polícia Civil disse que os 2 homens de 39 e 40 anos foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e encaminhados ao centro de triagem de Viana. Olha só, uma farmácia foi assaltada no centro de Linhares. Os criminosos entraram no estabelecimento e vão até o balcão. Um deles simula estar armado e obriga o funcionário a entregar o dinheiro do caixa. Tudo é levado. Um dos ladrões chega a passar para o outro lado do balcão e revista gavetas. Em seguida, os criminosos conseguem fugir. As informações que possam ajudar a polícia a identificar esses bandidos devem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Uma empresa investigada por fabricar e vender fios elétricos fora das normas
foi alvo de uma operação da Polícia Civil e da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. As investigações apontam que o material elétrico irregular pode ter sido utilizado em creches, unidades de saúde de pronto atendimento de 2 cidades na Grande Vitória. Que perigo, né? Vamos lá para fora conversar com a repórter Suzy Faria, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Suzy, é com você. Bruna, essa é a terceira fase da Operação Eletro, que foi criada exatamente para verificar isso. Uma fábrica na Serra que estava produzindo fios elétricos fora da conformidade, fora aí do padrão. Poderia colocar em risco residências, empresas que utilizaram essa fiação. A primeira fase aconteceu no dia 10 de agosto, quando o proprietário da empresa, um empresário de 61 anos de idade, foi preso. E agora foi dada continuidade com mais 2 mandados de prisão que foram cumpridos na residência desse empresário e também na empresa dele. Hoje foi feita uma coletiva para explicar essa terceira fase. E quem acompanhou e vai dar todos os detalhes é a nossa colega Kessia Neto. Vamos acompanhar. Foram cumpridos 2 mandados de prisão na casa do empresário e também na empresa. A polícia solicitou ainda o bloqueio dos bens, entre eles um apartamento avaliado em mais de 6 milhões de reais. Essa terceira fase a gente buscou estar identificando o patrimônio do empresário, uma vez que a gente verificou que o dano que ele pode ter causado ultrapassa 75 milhões no mercado. Então a gente conseguiu identificar aí pelo menos 10 milhões em patrimônio, bens móveis, imóveis, veículos, carros, motos, um apartamento avaliado em pelo menos 6 milhões. A gente conseguiu identificar pelo menos 10 milhões em patrimônio do empresário, da empresa e pedindo também bloqueio das contas da empresa do empresário, além dos filhos que são os representantes legais da empresa. Nós identificamos que o empresário ele era o administrador, mas ele colocou a empresa no nome dos filhos. A primeira fase da operação foi deflagrada no mês de agosto, que interditou uma fábrica de fios elétricos localizada na Serra e prendeu um administrador da empresa, um empresário de 61 anos, na região da Praia do Canto, em Vitória. De acordo com o laudo do IPEM, os fios elétricos produzidos pela fábrica, que eram vendidos para todo o país, apresentavam irregularidades capazes de causar o superaquecimento da rede de energia, curtos-circuitos e até mesmo incêndios, além de aumentarem de forma significativa o consumo de energia elétrica, gerando um aumento da conta do consumidor. Possuem menos cobre do que era necessário, e aí dependendo da instalação que você faz, por exemplo, um fio de 6 milímetros, você não tem 6 milímetros, você tem menos. Aí você gera o prejuízo financeiro, porque você pagou um produto mais caro, de uma qualidade menor, e gera o perigo de dano, uma vez que quando você faz uma instalação que exige 6 milímetros, você coloca menos, essa fiação pode superaquecer e pegar fogo, causando risco de incêndio, além de gerar o aumento de consumo. Somente na segunda fase da operação foram apreendidos aproximadamente 40 mil metros de fios que apresentavam irregularidades. Só nesta terceira fase da operação, a polícia descobriu que os fios irregulares foram utilizados em 2 cidades, Cariacica e Vila Velha. Só no município Canela Verde, pelo menos 2 creches receberam instalações elétricas com material. Cariacica são 16 unidades de saúde e uma UPA já identificados. E como esses fios têm aí riscos de incêndio já comprovados em laudos do IPEM, e claro também aumento de consumo, o nosso objetivo é em breve fazer análise energética. No município de Vila Velha são 2 creches que também nos preocupam muito pelo fato de estarmos lidando com crianças, em que em breve também estaremos fazendo essa análise energética desses 2 locais, até porque são obras que foram finalizadas mais recentemente. O consumidor deve ficar atento no ato da compra de um produto. Se suspeitar de irregularidade ou tiver alguma dúvida, pode ligar para a ouvidoria do IPEM e registrar a reclamação. A polícia destaca que, após o resultado das análises, os locais que receberam os fios irregulares podem ser interditados. Pois é, 10 milhões em patrimônio, 6 milhões em um apartamento, às custas de colocar
a vida de pessoas em risco, como as unidades de saúde lá de Cariacica, creches em Vila Velha e sabe lá quantas mais residências adquiriram fios dessa empresa, acreditando que poderiam estar comprando um produto de qualidade aqui da terra e foram descobrir, através de laudo do próprio IPEM, que esses fios, além de poderem provocar incêndios, ainda fazem com que o consumidor que comprou gaste mais energia. Essas operações ainda vão continuar com a identificação de outros locais. Se você conhece a empresa, se você comprou fios dessa empresa, é melhor ficar atento, liga para o IPEM, busca informação para evitar que aconteça qualquer problema na sua casa. George, Bruna. Pois é, né? Além de você ter que gastar mais energia, tem um risco aí de incêndio com produto irregular dessa forma, né? Com certeza. Suzy, obrigado aí pelas suas informações. A gente fala agora de um flagrante de um assalto em Vila Velha. Um motoboy entrega uma encomenda para uma mulher que está com um filho pequeno. De repente, 2 homens se aproximam. Eles abordam o motoboy e roubam a chave da moto. Assustada, a mulher se afasta com a criança e a vítima sai correndo. Os bandidos fogem com o veículo. O assalto aconteceu no bairro Aribiri, na Avenida Jerônimo Monteiro. A polícia militar foi acionada e, graças ao rastreador, a moto foi encontrada no bairro Ilha da Conceição. Estava coberta por um lençol na garagem de uma casa. Como não havia ninguém na residência, o veículo foi apreendido e a ocorrência entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. Um detento conseguiu fugir do presídio de Linhares nadando. É isso mesmo, tá? Após escapar da penitenciária, o homem pulou em uma lagoa no bairro Jardim Laguna e saiu nadando tranquilamente. Os inspetores penitenciários tentaram impedir a fuga e chegaram a fazer disparos de advertência, mas o detento conseguiu fugir. Tem um detalhe, tá? Faltava pouco para que ele ganhasse liberdade. O alvará de soltura estava previsto para fevereiro do ano que vem. A Secretaria de Justiça afirmou que o homem cumpria pena em regime semiaberto. Ele realizava atividades internas na unidade prisional quando conseguiu pular a cerca de alambrados. A Corregedoria da Sejus vai apurar as circunstâncias da fuga. Nem para ter um jacaré nesse lago aí, né? Igual pegou aquele rapaz. Pois é. Pois é, né? Podia não botar uns jacarezinhos jacaré, ali. Não tinha jacaré, mas tinha alguém filmando, né? A pessoa conseguiu filmar o exato momento em que o cara fugiu. Agora você vê o que tem na cabeça, né? Ia sair, ia ficar livre em fevereiro, mas saiu nadando, né? E agora vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Será que ele volta nadando também? Não sei, acho que melhor se botar um jacaré ali, ele não volta. Eu gostei dessa ideia. Pois é. Né? É bom que faz uma proteção, uma cerca natural ali dentro da água. Ô, gente, a gente falou no início do jornal sobre carros que pegaram fogo, né, hoje na Grande Vitória. Vamos chamar já a Vanessa Calmon, porque lá em Vila Velha um carro logo cedo bateu, pegou fogo. Isso foi na orla, não é isso, Vanessa? Isso mesmo, Jorge, um susto danado para o motorista, tá? Isso aconteceu por volta de 5 horas da manhã. O carro era de um motorista de aplicativo, ele estava chegando ali na praia de Itaparica, inclusive, para começar o dia, né? Começar a fazer as viagens, e aí ele perdeu o controle do carro, acabou batendo em outro. Foi parar no muro de um condomínio e o carro automaticamente ali no mesmo momento já começou a pegar fogo. Mas graças a Deus ele conseguiu sair do veículo. Agora a nossa equipe esteve lá no local, acompanhou toda essa situação e conversou também com o motorista de aplicativo. Vamos ver na matéria. O flagrante do incêndio foi registrado cedo por quem passava na orla da praia de Itaparica, em Vila Velha. Foi às 5 horas da madrugada de hoje. O carro é do motorista de aplicativo Gabriel Piscinati, de 27 anos. Ele contou que costuma aguardar os passageiros por aqui, na orla, onde o movimento pela manhã é maior. E quando estava chegando, o acidente aconteceu. O motorista contou que perdeu o controle do carro. Acabou batendo naquele veículo que estava estacionado aqui. Ainda sem controle, ele acabou indo bater lá no muro. E instantes depois da colisão, o carro começou a pegar fogo. O fogo assustou os moradores e derreteu os vidros da fachada desse edifício. O motorista não quis gravar a entrevista, mas contou que logo que viu as primeiras chamas, saiu do veículo. Gabriel teve apenas cortes superficiais na testa. O carro, modelo Onix, é a gás, mas só uma perícia para avaliar qual teria sido a causa do incêndio. Se falha elétrica ou se da instalação do cilindro de gás. O corpo de bombeiros foi até o local e extinguiu as chamas.
Pois é, um baita susto para esse motorista de aplicativo, né, gente? Pensa aí, começando o dia de trabalho, já chegando ali no local onde ele geralmente começa a pegar os passageiros e, de repente, ele se vê numa situação como essa ali, perde o controle do veículo, bate em um, sobe na calçada, vai parar em cima de um muro e ainda o carro começa a pegar fogo lá, é consumido pelas chamas. Graças a Deus ele conseguiu sair do veículo, o corpo de bombeiros, né, apagou as chamas e ficou tudo bem. E também, graças a Deus, ele tem seguro ali do carro, né, porque já vai ser um prejuízo e tanto ele ficar sem trabalhar, né, tantos dias aí até conseguir resolver isso. Imagina também, né, se não tivesse o seguro do carro, aí teria um prejuízo maior ainda, né, George, Bruna? Sem dúvidas, né? Já está até difícil trabalhar com Uber com o preço da gasolina desse jeito, né? Ô, Vanessa, teve outro carro pegando fogo também, só que ele foi incendiado, né? Isso aconteceu em Santa Rita, também em Vila Velha? Exatamente, Bruno. Olha, ainda está um mistério essa história, viu? Mas o fato é que por volta das 10h40 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado, a Polícia Militar também, porque colocaram fogo em um carro ali na região de Ataíde, na realidade, né? Que ali fica perto de Santa Rita, 1º de Maio, ali naquela região. Ali, inclusive, é em frente a uma escola, tá? As crianças não estavam, né, ainda no horário de saída, mas foi bem próximo disso. Aconteceu ali por volta de 10h40, as crianças saem ali por volta de umas 11h20, mais ou menos, então quase, inclusive, né, que as crianças presenciam aí esse ato criminoso. Mas o que acontece é que colocaram então fogo nesse carro, ninguém ficou ferido, não tinha ninguém dentro do carro. Eu cheguei a ir até o bairro, mas ali ninguém soube me informar de quem era aquele carro, né, se de fato ele tinha algum dono ou se era um veículo que estava abandonado e nem quem teria também colocado fogo no veículo. Os moradores disseram, né, que não viram nada, viram somente o momento em que o carro já estava pegando fogo e só acionaram de fato o Corpo de Bombeiros, mas as primeiras informações que nós obtivemos é de que esse incêndio, né, seria motivo provocado pela guerra do tráfico, na realidade, né? Teria alguma coisa a ver com a guerra do tráfico, mas no momento a gente não consegue afirmar nada, até porque apenas o que a gente sabe, né, é que colocaram fogo naquele veículo, mas não sabemos o motivo. Jorge, Bruna? A gente está aguardando aí também uma resposta da polícia, né, sobre esse caso bastante grave aí em Santa Rita, Vila Velha. Vanessa, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a Vanessa traz informações sobre a abertura do processo de impeachment do prefeito de São Mateus, né? A Câmara abriu ontem o processo de impeachment do prefeito de São Mateus, acusado de várias irregularidades. Obrigado, Vanessa. Gente, uma cena lamentável agora que a gente vai ver. Crianças têm que passar no meio de uma rua alagada para chegar até a escola. Pois é, um absurdo total, tá? Se elas tivessem que pegar outro caminho, essas crianças, gente, teriam que andar mais de 4 quilômetros. Impossível, né? Isso está acontecendo em Valparaíso, na Serra. Vamos acompanhar. O constrangimento que pais e alunos enfrentam todos os dias quando chove para chegar na escola foi registrado nesse vídeo. Olha lá, carro passando dentro da água lá, a mãe pegando a criança no colo lá para poder passar dentro da lama. As outras que começaram já estão indo lá no fim lá, ó. Olha isso aí, ó. Com o pé na lama, eles andam alguns metros dentro do alagamento para ter acesso à entrada da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Maria José Zoaim de Miranda, que fica na rua Alberto Ponzo, na região de Valparaíso, na Serra. Quem gravou o vídeo foi o pai de uma aluna, o Habib. Viemos até o encontro do pai. A água baixou um pouco, mas a situação ainda é precária. Habib traz a filha de bicicleta para a escola todo dia e segue para o trabalho. Ele ficou incomodado ao ver a cena. Me comoveu muito ver as crianças. Mãe pegando criança no colo, as crianças tirando o sapato para passar dentro d'água. Tanto que eu fiz o vídeo e quis chamar atenção para poder mostrar para a população que nós estamos num município tão evoluído igual a Serra. Não é possível que criança, para vir para a escola, tem que passar esse constrangimento todo, essa situação toda. Para chegar até a escola por outro acesso, os alunos teriam que andar 4 quilômetros. A chuva que provocou o alagamento aqui na rua caiu de domingo para segunda. Hoje já é quarta-feira e o que a gente pode perceber é que ainda há pontos de alagamento. E o lamaçal, então, nem se fala. Mas segundo os moradores, essa situação por aqui é normal. E geralmente, quando chove, é preciso pelo menos uma semana de sol a pino para, de fato, a água baixar completamente. Por isso, eles precisam de uma solução e rápida. Eu moro na vizinhança que tem mais de 16 anos. Aqui eu passo aqui para ir para o meu trabalho, tem 4. Sempre que chove acontece o quê? Nossa, eu já vi alagamento de carro ser afogado aqui, de ficar tampado. Habib conta que a rua nunca foi asfaltada. O pouco de asfalto que tem aqui, na verdade, foi uma empresa particular que colocou para melhorar o acesso. Além disso, olha a situação da calçada.
completamente tomada por mato e lixo. Como pai de aluna e morador, ele pede uma solução para os alagamentos e para a situação da rua. Vou fazer o mínimo paliativo para poder fortalecer as crianças. Hoje o objetivo é o seguinte, tem um bairro ali que nós temos mais de 20 crianças que andam quase 2 quilômetros a pé para vir para a escola. Quanto mais a gente puder favorecer as crianças para ser mais perto para elas, melhor será, né? É de cortar o coração ver a cena, né? As crianças tendo que tirar o tênis, o sapato, as mães também tendo que pegar as crianças no colo, nas costas, para conseguir chegar à escola depois de tanto tempo que a chuva passou, o sol já aí torando no sol. Realmente é um absurdo. A gente, claro, procurou a Prefeitura da Serra e informou o seguinte, que as equipes da Secretaria de Obras já estiveram ali no local e as intervenções para a solução desse problemão aí vão começar amanhã. Hoje ainda as crianças vão para a escola tendo que passar pela água, mas a promessa é que amanhã a Prefeitura vá até o local e tome uma atitude, né? Um absurdo. Olha só, a gente está vendo essa situação aí na Serra, mas a gente também vem acompanhando o problema dos alagamentos em Vila Velha, né, George? E as consequências que isso traz para os moradores. Pois é, mas dessa vez, olha só, gente, não é brincadeira não. Um boneco de pelúcia do Patrick, o amigo do Bob Esponja, estava entupindo uma tubulação no bairro Barra Mares, em Vila Velha. Quem vai contar essa história pra gente é o Matheus Andreata. Matheus, e aí, hein? O amigo do Bob Esponja, como é que ele foi parar aí nesse bueiro? Pois é, George, esse é o grande mistério, né? Mas a gente já tem algumas pistas sobre isso, viu? Mas antes, deixa eu contar para vocês como que aconteceu essa história lá em Barra Mares. Ali no bairro eles identificaram, né, que a tubulação estava entupida, atrapalhando ali o fluxo normal da água e foram ver o que estava acontecendo. Quando eles abriram o buraco e foram conferir a tubulação, encontraram esse boneco do Patrick aí, do desenho animado do Bob Esponja, que estava atrapalhando o fluxo ali da água correr. Mas essa história teve um plot twist, uma reviravolta que ninguém estava esperando. A dona, pelo menos a possível dona do Patrick, apareceu. Depois aí da história ganhar as redes sociais, ela apareceu aí para poder contar um pouco do que pode ter acontecido. Ela falou que ganhou esse boneco de uma amiga quando ela tinha 15 anos de idade, mas provavelmente ela perdeu ele durante uma mudança, porque depois dessa mudança, né, de casa que ela fez, ela nunca mais viu esse boneco. A Larissa contou ainda, que é a dona do boneco, né? Ela contou que ainda quer ter a chance de fazer o reconhecimento do corpo para ver se o Patrick encontrado lá em Barra Mares realmente é o mesmo Patrick que ela tinha perdido. Ela até lamentou, né, sobre esse fim trágico que o boneco teve lá no esgoto em Vila Velha. Depois do acontecido, o prefeito de Vila Velha, o Arnaldinho Borgo, foi para as redes sociais relatar o fato. Ele até publicou um alerta para a população, porque essa, infelizmente, não é a primeira vez que os lixos são jogados em lugares impróprios e causam entupimentos nas tubulações. Ele até lembrou de um caso recente muito importante, de uma embalagem plástica que causou entupimento em uma tubulação no bairro Alvorada. A garrafa PET entupiu, né, a rede de drenagem e causou um prejuízo de R$70 mil para os cofres públicos do município, porque eles tiveram que quebrar toda a rua, fazer ali toda uma manutenção. Só neste ano, um dado super importante, já foram recolhidas 165 mil toneladas de lixo das ruas. Então os moradores também precisam colaborar com essa situação. Os transtornos, né, provocados pelos lixos despejados em locais inapropriados, toda vez causa esse tumulto, né, aqui em Vila Velha. Porque a gente sabe que a cidade é uma das mais atingidas, né, e que sofre muito com esse alagamento. A Prefeitura de Vila Velha mandou uma nota e disse que a Avenida Marechal Campos, lá em Barra Mares, continua nessa semana recebendo o serviço de manutenção com construção de poço de visita para a limpeza da rede e substituição da manilha ali da tubulação. Agora fica a curiosidade, né? Será que o Patrick estava fugindo aí da fenda do biquíni e acabou sendo pego ali pela tubulação no bairro Barra Mares? Olha, uma história um tanto engraçada, mas que a gente tem que ligar o nosso alerta, né? Não, com certeza. Eu estava até perguntando aqui para a Bruna, porque muita gente está lendo a nossa frase aí agora, falando da fenda do biquíni para Barra Mares. O que tem a ver fenda do biquíni com Bob Esponja, Patrick?
Aí Bruno explicou aqui, ó. Pois é, eu perguntei, você já assistiu Bob Esponja? É da sua época? Eu e Matheus, a gente aí já tá por dentro do lance. Fenda do Biquíni, gente, é o local, é a comunidade ali onde o Patrick, o Bob Esponja, seu Siriguejo, a Cindy, todos os personagens do Bob Esponja vivem. Então tá aí a explicação. Ele saiu da Fenda do Biquíni e veio parar aqui em Barra Mares. Valeu, Tá aí, obrigado, Matheus. Obrigada, Matheus, pelas informações. Gente, vamos seguir? Vamos falar de emprego agora? Quarta-feira de oportunidades para quem está precisando trabalhar, tá? 191 vagas no Cine de Vila Velha. Chances para auxiliar de mecânico, encanador industrial, ajudante de carga e descarga. O Cine de Vila Velha fica no subsolo do Shopping Boulevard, em Taparica. Já em Cariacica, a Agência do Trabalhador tem mais de 500 vagas para diferentes áreas. Muita chance, né? Embalador, repositor, auxiliar de limpeza. A agência fica na Avenida Kleber Andrade, em Campo Grande, Cariacica. E a seguir, vereadores de São Mateus abrem processo de impeachment do prefeito Daniel da Açaí por corrupção. E ainda, fornecimento de água está sendo normalizado em Vila Velha, mas olha só como é que a água está chegando em alguns bairros, hein? Os detalhes já já. TN1 está de volta. A Câmara de São Mateus abriu um processo de impeachment contra o prefeito da cidade. Daniel da Açaí chegou a ser detido por suspeita de envolvimento em corrupção. Vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que tem todos os detalhes para a gente. Vanessa, é com você. Pois é, Jorge, o que acontece é que toda abertura, de processo de impeachment, ele começa com uma denúncia. Então foi isso que aconteceu. Ontem, durante a sessão da Câmara de Vereadores de São Mateus, foi lida uma denúncia de um cidadão comum que pede a apuração de todos aqueles fatos que foram revelados pela Polícia Federal, que já investiga o prefeito afastado da cidade, Daniel da Açaí. E aí, a Câmara de Vereadores, então, acolheu essa denúncia por 8-2 e agora, então, foi aberta uma CPI, composta pelo presidente da Câmara e também por outros 2 vereadores, que agora vai fazer toda essa investigação, apurar esses fatos. A conclusão dessa CPI tem que ficar pronta em até 90 dias. E aí sim, dentro desse prazo, quando chegar a uma conclusão, essa conclusão pode ser inclusive do impeachment do prefeito que já está afastado, Daniel da Açaí. O prefeito ele é investigado pela Polícia Federal. Durante o cumprimento de uma operação, inclusive, ele chegou a ser preso, foi detido, e dentro da casa dele foram encontrados em dinheiro R$400 mil, além de várias joias. O prefeito ele é investigado por corrupção, George. Vanessa, a gente tem também um trechinho da sessão de ontem na Câmara de São Mateus, em que os vereadores voltaram aí para a abertura do processo de impeachment. Vamos ouvir. Vamos colocar em votação aqui o recebimento ou a abertura do processo de impeachment. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis ao recebimento, abertura do impeachment, fique sentado. Os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado o recebimento pelos senhores vereadores, com 2 votos. Vossa Excelência. E os vereadores decidiram pelo recebimento da denúncia e a criação da comissão processante. Pois é, como vocês viram aí, então foram 8 votos a favor e apenas 2 votos contra. Sendo assim, a Câmara de Vereadores acolhe então essa denúncia e agora foi aberta essa CPI, que tem um prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, que pode resultar sim no impeachment de Daniel da Açaí. George. Pois é, obrigado, Vanessa, mas eu mesmo pessoalmente liguei para o advogado do prefeito por 2 vezes, mas ele não atendeu as ligações, nossa produção também tentou, enfim, nós estamos aqui para ouvi-lo, né? Sim. Queremos saber também o outro lado, que é o do prefeito, que continua afastado do cargo. Valeu, Vanessa, obrigado. Olha só, gente, mais um flagrante de assalto em Vila Velha. Nas imagens que a gente vai ver, a mulher aparece entrando em um carro prata na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa. 2 homens abordam a vítima, que é retirada à força do veículo. Um deles assume a direção, enquanto o outro vai para o carona. Eles fogem do local e são acompanhados por um veículo preto que deu cobertura aí à dupla. A polícia fez buscas, mas não localizou os suspeitos. Vila Velha é um dos municípios com maior número de roubos em vias públicas.
Vamos voltar a falar do rompimento da adutora que prejudica o abastecimento de água em Vila Velha. Essa imagem aí, gente, foi uma imagem de uma moradora que mandou, a Bruna pediu para os moradores mandarem no início do jornal. Olha só a imagem que ela mandou, como a água ainda está chegando na casa de vários moradores aí de Vila Velha, né? É isso mesmo, eu estava procurando aqui o bairro de onde essa pessoa que mandou, não encontrei. Assim que eu encontrar, eu informo, mas a água bem turva, bem suja mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vão lá para fora de novo, chamar o repórter Matheus Andreata novamente. Matheus, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado ainda hoje, só que só mais tarde, né? Boa tarde para você de novo. Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Pois é, a instrução aí da CESAM, né, a informação que eles deram é que essa água deve voltar aí para toda a cidade de Vila Velha até hoje, às 10 horas da noite. Mas pode ficar tranquilo aí o pessoal de casa que a gente vai continuar acompanhando toda essa situação para realmente confirmar, né, se isso vai acontecer mesmo, senão a gente vai estar aqui mais uma vez presente nos bairros cobrando essa situação até ela melhorar. Então a gente está acompanhando desde ontem os transtornos causados após o rompimento dessa adutora aqui em Vila Velha, mais especificamente no bairro Cobilândia, que é uma adutora que abastece todo o município de Vila Velha, né, com água. Então é uma situação que gerou muito transtorno aí para as famílias, para as escolas aqui do município. As famílias tiveram que economizar por vários meios, né? Não puderam lavar vasilha, lavar roupa. Várias atividades aí de casa foram interrompidas por conta dessa falta de água aí na casa. Como vocês falaram, infelizmente, alguns moradores ainda estão recebendo a água um pouco mais amarelada, a água bem barrenta. Então, assim, é uma situação muito triste que não se normalizou em todo o município ainda. A gente até conversou com outros moradores aqui em torno da adutora. Eles falaram que a água está chegando normal porque eles estão mais próximos aqui, né, de onde aconteceu esse rompimento. E é normal mesmo, a CESAM até falou que os bairros mais longes podem demorar um pouco mais a chegar e a gente vai continuar monitorando isso. Então, se você aí, dona de casa, tá com esse problema dessa água barrenta, essa água amarelada, liga lá para o número 115 para ver o que está acontecendo, como eles podem ajudar vocês. Só para deixar mais claro novamente para o pessoal de casa, falei isso na primeira entrada, importante reforçar. Todo esse movimento que está acontecendo aqui dessa obra é da estação de bombeamento que eles estão construindo aqui. Essa aqui ó, é uma das galerias que vai passar água para a estação de bombeamento para tentar aí solucionar um pouco dos alagamentos que acontecem aqui toda vez que chove. Porque todo mundo que mora aqui em Vila Velha, daqui da Grande Vitória, sabe que Vila Velha enfrenta grandes problemas quando o assunto é chuva. Choveu, a gente já sabe, Vila Velha vai alagar. Então aqui é para tentar resolver um pouco dessa situação. O funcionamento, como a gente disse aí, deve retornar 100% até hoje, às 10 horas da noite. E mais uma vez reforço que a gente vai ficar de olho nessa situação. Né, Bruna, George, volta aí com vocês. Já é complicado, ainda tem bicho de pelúcia em tubulação Vila Velha e fica mais difícil ainda. Matheus, obrigada, tá, pelas informações. A foto da água barrenta que a gente viu veio de uma telespectadora lá de Jardim Marilândia. Mas aí, como o Matheus falou, né, tem um telefone que a população pode ligar aí, ó, se a água tiver assim, né, ou menos, enfim, tiver amarelada, liga aí para a prefeitura para tentar dar uma solução aí para o problema, né? Olha, tem chance para quem quer tirar a carteira de motorista. O governo lançou a terceira fase do programa CNH Social. São 2.500 vagas para pessoas de baixa renda tirarem a habilitação gratuita. As inscrições estão abertas. É só acessar o site Detran na aba CNH Social. Lembrando que para fazer o cadastro é preciso estar registrado no CadÚnico. Rodou a vinheta, então tem mais chances de emprego, tá? 154 vagas para você no Cine da Serra. Auxiliar de linha de produção, conferente, técnico de refrigeração, serralheiro. O Cine da Serra fica na Avenida Talma Rodrigues, no Portal de Jacaraípe. Dá uma passadinha lá. Quarta-feira, 27 de outubro. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Vacinação avança e governo deve liberar festas de fim de ano. Máscaras restritas a alguns ambientes, diz secretário. 20 pacientes por dia ganham na justiça direito a cirurgias e remédios. Enfermeira cai no golpe do CPF e leva 2 anos para recuperar dinheiro.
Novos negócios criam 2.450 empregos e ampliam concorrência em supermercados. Na foto principal, e a rua virou uma cratera. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, feriadão com shows, festas de Halloween e festival. Geografia e História hoje no caderno do Enem. E em imóveis, área especial para os pets. A gente vem falando da previsão do tempo, né? Desde segunda-feira, final de semana teve sol, depois choveu. Uma loucura, né? Muito complicado, gente. Como é que vai ficar então o tempo nessa quarta-feira, hein? Não há previsão de chuva na Grande Vitória. A umidade transportada pelos ventos costeiros provoca chuva rápida por quase todo o norte capixaba. Olha só a imagem ao vivo, hein, Bruna? Pois é, o sol aí realmente, ó, brilhando, céu tá limpinho, sem nenhuma nuvem. Tem previsão de pancada de chuva com trovoada em pontos isolados, mas das regiões sul e serrana, tá? Temperatura mínima aqui da Grande Vitória, 21 graus e máxima de 31. O dia tá lindo, né? Tá lindo, mas lembrando que o nosso tempo aqui também ele é temperamental, ele pode mudar. Literalmente, tem que ficar atento. Olha, e a seguir, no retorno do TN1, você vai ver que as festas de fim de ano vão ser liberadas. E também o andamento da vacinação contra a Covid. Continue com a gente, é um instante só. 12h58, a gente está de volta. Ô, George, você já planejou como é que vai ser sua virada de ano, seu Réveillon? Ainda não. E você, Bruna? Também não, mas normalmente eu passo em casa ou eu gosto de ir ali na praia, ver os fogos e comer bastante. A ceia tem que ser farta, tá? Já começar bem o ano, Bem o né? ano, é isso aí. Mas para quem gosta assim, como a gente, né, de reunir a família, de ver a queima de fogos, a notícia é boa, tá? O governo anunciou que deve liberar as festas de Réveillon. Pois é, uma ótima notícia, né, Bruna? Isso por causa da queda do número de mortes provocadas pela Covid e também, claro, pelo avanço da vacinação. Mas o uso de máscara continua obrigatório. Já no próximo mês, o estado poderá alcançar a população total de idosos com a dose de reforço, o que será um grande passo para a vacinação no Espírito Santo. Isso porque dos 540 mil idosos aptos à terceira dose, 280 mil ainda não se vacinaram com o reforço. Esta população está sendo convocada para imediatamente comparecer aos pontos de vacinação nesta semana e ao longo do próximo mês. Nós poderemos alcançar no mês de novembro a meta de 90% da população adulta idosa total vacinada com a dose de reforço. A população adulta ainda também precisa evoluir e muito nas aplicações. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, cerca de 280 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Se avançarmos nesse esquema vacinal, o Estado estará em risco muito baixo em novembro. Algumas regiões, a Sudoeste Serrana, a Central Serrana e a Litoral Sul, poderão alcançar 2 dos 3 indicadores. Tanto o de 80% de D2, quanto de 90% da D1 nos adolescentes. No entanto, nós temos a região metropolitana, que é aquela que reúne a maior quantidade de pessoas no nosso estado, que ainda precisa somar diversos esforços para poder alcançar os 3 indicadores, garantindo o reconhecimento do risco muito baixo na nossa região. Com isso, os capixabas já podem visualizar as festividades de fim de ano como eram antes da pandemia, um momento de respirar um pouco mais aliviado. As festas deverão ocorrer de maneira normal, como ocorriam antes da pandemia, mas a população, principalmente aquela que é suscetível a evoluir em uma condição mais crítica, como por exemplo os idosos, poderão ter em um outro momento a recomendação de persistir, por exemplo, no uso das máscaras, de evitar aglomerações, porque principalmente pelo principal risco de que ainda temos a circulação do vírus na sociedade. E quanto ao uso de máscara, vai haver relaxamento? Devemos preservar o uso da máscara em ambientes fechados, em ambientes de transporte coletivo, em ambientes ao ar livre, até porque é muito difícil fazer uma comunicação que nós poderíamos usar em determinado ambiente e em outro não. O secretário ressalta que as notícias falsas prejudicaram a vacinação no Espírito Santo, o que está sendo um grande desafio a ser driblado pelo Estado. Não é possível que a população seja submetida a estados de ansiedade por parte de informações que são verdadeiras mentiras anunciadas e divulgadas relacionando as vacinas à possibilidade de magnetizar o ombro, de desenvolver AIDS, de ter um conjunto de eventos adversos que não são frequentes e que não existem nenhum tipo de relação
com a vacinação contra a Covid-19. No Rio de Janeiro a gente está acompanhando aí que liberou, né, ficar sem máscara, mas aqui por enquanto não, né? Vamos ter cautela ainda aí, né, gente? Porque a gente precisa tomar todos os cuidados, já que a doença continua fazendo aí muitas vítimas. Nas últimas 24 horas, 19 pessoas perderam a vida aqui no estado e mais de 700 casos foram registrados. Vamos dar uma olhada no nosso painel atualizado aí. Mais de 604 mil pessoas já foram infectadas e 12.856, infelizmente, perderam a vida. Mas a gente, como disse o secretário, temos boas notícias, que é em relação à vacinação. 3.110.853 pessoas tomaram a primeira dose e mais de 2 milhões estão totalmente imunizados, ou seja, 50% da população capixaba já estão totalmente imunizados. Ótima notícia pra gente, que vem aí exatamente com a liberação aí das festas de fim de ano. Bom, agora 1h02, aí, estou enxergando? 2 ou 3, está longe, está 2 aqui no relógio, passou para 3. Agora que virou para 3. Valeu, gente, obrigado pela companhia e a gente espera amanhã, 5 para meio-dia. Beijo, gente, tchau, tchau, até amanhã.